Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Aos 17 aninhos, querido Mandade, ele teve um câncer na cabeça, câncer tumor maligno, querido Mandade, aquele que não dá chance de vida. Eu agradeço a Deus, querido Mandade, que o patrão dele ligou na minha casa e falou: pai, chama a tua esposa, preciso falar com vocês dois no pé do telefone. Olha, já vou pagar a indenização do teu filho, vocês pegam essa indenização, pegam esse dinheiro, já vai comprando alguma coisa que vocês vão precisar. Não preciso falar aqui no telefone, eu vou ser sincero, vou ter que falar umas palavras duras para vocês sabem por quê? Porque eu amo a família de vocês, eu sou amigo da tua família, e o médico lá no hospital vai falar a mesma coisa que eu vou falar aqui agora. Olha, eu vou falar para vocês, eu queria mudar o destino da vida, eu pudesse fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer nada. Eu vou ser sincero, o teu filho não volta mais para minha empresa, eu já estou contratando ele outro, infelizmente, eu já estou tendo que contratar outro. É só você olhar no olhar do teu filho, querido Mandade, não é que esse patrão é ruim, querido Mandade, é um patrão amigo da família, querido Mandade, muito querido ali, mas o certo, querido Mandade, é que eu, sendo o pai dele, eu já não conseguia mais olhar para o meu filho, querido Mandade, para andar com ele na rua, tinha que colocar uma capa nele, porque o povo fazia um burburinho muito grande, o macumbeiro da rua de baixo, o da rua de cima, falava: olha o filho daquele crente, não vai passar 20 dias, eu não dou 20 dias para ele, querido Mandade, a minha casa é um sobrado. Quando eu descia as escadas com meu filho, ele com 17 anos, todo se tremendo, querido Mandade, pele e osso, em estado terminal, querido Mandade, bendita Deus nas alturas, e descia as escadas segurando no meu braço, todo se tremendo para tomar um sol na rua. Mas o povo, quando via eu descendo com ele, toda a vizinhança da esquerda, da direita, os vizinhos de trás, tudo corria para a rua, e era um alvoroço terrível. Olha o filho daquele homem, será que ele já comprou o caixão? Esse já não tem mais jeito. Ali em Osasco, onde é minha casa, querido Mandade, o meu filho segurava no meu braço e falava: pai, você está vendo aquele cemitério da Bela Vista? Está vendo o outro do Santo Antônio? Se o senhor falar para mim hoje que eu não vou estar dormindo lá dentro por esses dias, o senhor está querendo me enganar. Eu já procurei na internet, eu já procurei em todas as enciclopédias, livro médico, esse câncer que está na minha cabeça, ele não tem mais jeito. Será que o senhor não pensa que eu já ouvi o médico falando que é poucos dias de vida para mim? Lá dentro do hospital eu ouvi o médico falando que não tem jeito. Eu não sou bobo não, pai, eu escutei tudo. Pode pegar minha bicicleta e dar para outro moleque, pega os meus brinquedos, pode dar tudo para outro moleque. Eu já estou sabendo da verdade, aleluia. Querido Mandade, eu sentei nesses bancos, querido Mandade, agoniado, não tinha mais chão para pisar, uns carros bonitos na garagem, um bom trocado no banco. Eu falei para minha esposa na hora da fraqueza: não vai adiantar nada, não vai salvar a criança, ele já está indo para a sepultura, glória. E a minha esposa olhou para mim e falou: o homem de pouca fé, o homem de pouca fé, levanta a tua fé, homem, porque o Senhor vai passar na nossa casa, ele vai tirar nós desse calabouço que a gente está agora, o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, querido Mandade. Eu sentado aqui dentro, querido Mandade, não tem lugar melhor que esse, querido Mandade. Pode procurar lá fora, não tem lugar mais maravilhoso que esse, porque aqui, querido Mandade, o nosso Deus senta nessas duas cadeiras, ele sabe aqui a petição de cada um que está aqui dentro. Não adianta procurar lá fora, porque nem o homem está conseguindo ficar lá fora, está tudo de ponta cabeça, a enfermidade está tomando conta, a escravidão já chegou lá fora, glória. Mas aquele que está aqui dentro, firmado nessa rocha viva, chamada Senhor Jesus Cristo, esse não fica confundido nem envergonhado. Eu agradeço a Deus, querido Mandade, aleluia. Agradeço a Deus, sentado aqui dentro, querido Mandade, não tinha mais razão para viver, desanimado da vida. Eu só pensava no meu filho em casa, porque quando eu saí para sentar nesses bancos, lá na minha casa, meu filho falou: pai, vai congregar, mas talvez na hora que o senhor sair da igreja, eu já não esteja mais nessa terra.
querida Irmandade, eu sentei nesse banco, olhei para essas cadeiras, falei, Senhor, eu sei que tu está sentado aí, porque tu não fala em nenhum culto, tem anjo sentado nessas cadeiras, dá uma passadinha na minha casa, usa da tua misericórdia, porque o jovem que está lá, ele está descendo a sepultura, mas a tua misericórdia chega primeiro, ele ficará sem salvo, aleluia. Agradeço a Deus, querida Irmandade, eu sentado nesses bancos, de repente, a hora que eu nem esperava, o Senhor falou na boca do servo de Deus dessa maneira, tem alguém que está aqui dentro, você não vê mais chão para pisar, perdeu o gosto pela vida, porque a enfermidade entrou na tua casa, ela está destruindo tudo, mas hoje eu vou mostrar para você que eu sou Deus no céu, que eu sou Deus na terra, hoje eu entro na tua casa, eu entro com poder e glória, vou arrancar aquele câncer com raiz e tudo, e o mundo vai ficar sabendo, o povo vai ficar sabendo que eu sou Deus, e o poder está na minha mão, glória ao nome santo do Senhor. Querida Irmandade, era tudo que eu queria ouvir aqui dentro, querida Irmandade, entrou uma alegria no meu coração, querida Irmandade, tem crente aqui dentro, que olha para o servo de Deus aqui na frente, e acha que ele está sozinho, ele nunca esteve sozinho, ele nunca estará, porque o Senhor manda o anjo na casa dele, o anjo vem dentro do carro bem quietinho, para não assustar os ocupantes, ele chega primeiro aqui dentro, antes do porteiro abrir a congregação, o anjo já está sentado aqui, e agora está sendo ocupado as duas cadeiras, tem um anjo de pé falando no ouvido do irmão, glória, se alguém não crê aqui dentro, é só pedir um sinal ainda nesta noite, que o Senhor vai dar um sinal nesse culto, glória ao nome santo do Senhor, agradeça a Deus, querida Irmandade, aleluia, eu saí daqui de dentro feliz da vida, fui para minha casa, e o Senhor falou aqui, antes do ponteiro virar meia-noite, eu vou arrancar aquela enfermidade, já vou te dar um sinal aqui agora, e quando você chegar na tua casa, a tua parentela vai pôr sangue por alguma parte do corpo, e você vai saber, é um sinal que eu te dei, que o meu anjo já está operando na saúde dele, glória, mas leva ele para fazer o caminho da terra, porque eu vou trabalhar na mão do médico também, querida Irmandade, saí feliz aqui de dentro, fui embora para minha casa, sentei embaixo daquele relógio, fiquei esperando da meia-noite, quando deu 15 para meia-noite, o meu filho deu um grito no andar de cima, que é um sobrado, minha esposa subiu correndo, porque ele falou, mãe, sobe aqui, acho que eu já estou partindo, glória, mas quando subiu lá em cima, ele estava colocando sangue pela boca, aleluia, minha esposa levou ele no outro dia, trouxe aqui no Hospital Santa Helena, na Vila Maria, e lá dentro do Hospital Santa Helena, um médico, querida Irmandade, muito querido ali, um médico muito boa praça, aleluia, ele chegou e falou, eu já avisei para vocês, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer, aonde a medicina chega, eu já fui, um médico formado nos Estados Unidos, cheio de condecoração, cheio de estrela, mas médico com estrela de verdade, médico com condecoração de verdade, é esse doutor aqui que a gente serve, glória ao nome santo do Senhor, mas minha esposa olhou para o médico dentro do hospital e falou, Senhor, doutor, o Senhor me perdoa, o Senhor é o doutor da terra, o dia que o Senhor conheceu o Deus que eu sirvo, é o doutor verdadeiro que manda em tudo, o Senhor nunca mais vai me falar essas coisas, o médico não titubeou em falar, então vai na tua igreja, busca o teu Deus de verdade, porque é só um milagre, não tem mais jeito para o teu filho, a porteira já foi fechada, o martelo já foi batido, já foi dada a sentença, ainda vou ter que cortar uma parte da perna dele, o teu filho não aguenta uma injeção sequer, se eu der uma injeção nele aqui agora mesmo ele desce para a sepultura, ele entra em óbito, é para vocês saber que a situação dele é desesperadora, não tem mais jeito, bendito, e vocês vão embora para a casa de vocês, retornem daqui 7 dias, se ele não desceu a sepultura ainda, eu vou ver o que eu posso fazer, mas já estou adiantando, não tem mais o que fazer, glória, agradeço a Deus que eles mandaram e fomos embora para nossa casa, 7 dias depois, nós retornamos aqui no Hospital Santa Helena, querida Irmandade, quando nós adentramos o hospital, aquele médico ali, carinhoso, querida Irmandade, simpático, ele apareceu novamente e falou, olha, porque o Senhor tinha falado aqui, leva ele para fazer o caminho da terra, que eu vou trabalhar na mão do médico, aleluia, voltando lá dentro do hospital, o médico falou dessa maneira, olha, já faz 7 dias, eu vou falar uma coisa para vocês, o que está na cabeça do teu filho, tumor maligno, ele murchou 25%, glória ao nome santo do Senhor, fiquem vocês sabendo, aí eu trabalhei nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, todos que apareceram com esse câncer raro na cabeça, não ficou um para contar a história, mas a história do teu filho está sendo mudada aqui dentro, aleluia, e vocês retornem para a casa de vocês, daqui 7 dias vocês retornem novamente, vamos ver o que vai acontecer, mas querido Irmandade, essa palavra que sai daqui, ela sai virada numa bola de fogo, ela sabe aqui dentro onde está a necessidade, nosso
Deus não quer saber se é porta de emprego, se é formação na faculdade, se é trabalho na obra. Bendito é Deus nas alturas, dou graças a Deus, querida irmandade, glória é o nome santo do Senhor, querida irmandade. Fomos embora para casa, retornamos 7 dias no Hospital Santa Helena. Quando entramos no hospital, aquele médico surgiu novamente e falou: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá com cara de milagre, porque o tumor do teu filho murchou mais 25%, glória é o nome santo do Senhor. Agora vocês voltem para a casa de vocês novamente, retornem daqui 7 dias, querida irmandade. Fizemos isso. 7 dias depois, pela terceira vez, estávamos nós no Hospital Santa Helena. Mudaram ele para o Hospital Sepaco, ali na Vila Helena também, querida irmandade. Ali, querida irmandade, quando adentramos o Hospital Sepaco, ali aquele corredor comprido toda a vida, aquele médico estava no fundo ali do corredor. Quando ele nos avistou, ele veio correndo, parecia que queria dar cambalhota. Quando ele se aproximou de nós, ele falou: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hoje é só eu que falo dentro desse hospital, vocês vão ficar de boca calada, porque o que aconteceu lá dentro só pode ser coisa do teu Deus, porque o tumor desapareceu da cabeça dele. Querida irmandade, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus, querida irmandade. O Senhor foi tão generoso com ele, querida irmandade, que até a cicatriz, querida irmandade, o médico falou: não preciso mais cortar a perna dele, não preciso fazer procedimento nenhum, ele está inteirinho, até o coração dele parece que renovou, melhorou tudo, estava tudo fraquinho, agora já está 90%, indo já para 95%, ele só vai ficar hoje mais uns 13 dias aí, daqui a pouco ele vai para casa, não precisa fazer mais nada, querida irmandade, eu agradeço a Deus, não ficou cicatriz, não ficou nada. Hoje, se alguém aqui perguntar para o irmão, o que você precisa para ser feliz, a resposta está na ponta da língua. Querida irmandade, com toda a certeza e firmeza do mundo, o irmão não precisa de mais nada, o irmão é feliz até demais aqui dentro. E se esse Rei da Glória, nosso Deus, aumentar a alegria do irmão só um tiquinho, é perigoso o irmão ter um infarto, querida irmandade. Eu agradeço a Deus para encerrar o testemunho, querida irmandade, sentei novamente nesses bancos maravilhosos, querida irmandade. Que glória que é esse lugar, não tem outro lugar lá fora, querida irmandade, é só perdição, é só choro lá fora, mas aqui dentro, querida irmandade, lá fora ninguém consegue falar com o prefeito, nem com o governador, mas aqui dentro, o Senhor não quer saber o status do crente que está aqui dentro. O crente senta nesse banco e fala com o dono do mundo, o dono do planeta, que fica sentado nessa cadeira, glória. Agradeça a Deus, querida irmandade, glória ao nome santo do Senhor, que o Senhor falou novamente, eu sentado aqui dentro. Se você acha que eu sou Deus de meia obra, você está profundamente enganado. Você sabe que foi eu que curei o câncer do teu filho, e agora que eu vou aparecer na vida dele, eu vou fazer uma obra tão grande que você vai ficar espantado. Para você enxergar o rosto do teu filho, você vai ter que olhar para o céu, para as nuvens. Eu vou colocar ele num pedestal, ele vai ficar nas alturas. Aquele computador que está dentro da tua casa, um computador velho, não dá lucro nenhum, só dá prejuízo. Eu vou jogar aquele computador no lixo, vou jogar no mato, eu vou pôr a semente da prosperidade lá dentro, vou pôr a semente do amor dentro da tua casa, e você vai ver a diferença do teu filho, porque ele vai atravessar o oceano, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, glória ao nome santo do Senhor. E você que está aqui dentro, você vai sentar com os príncipes, você vai comer com os príncipes, com os reis, com as rainhas, querida irmandade. Eu saí daqui de dentro, falei para minha esposa lá fora, eu não entendi essa palavra, como que eu vou sentar com os reis, rainha, meu sapato está furado, meu terno está ralado, olha o meu carro, o jeito que está. E a minha esposa mais uma vez olhou e falou: homem de pouca fé, o homem de pouca fé, aumenta a tua fé, homem, você não conhece o Deus que você serve, glória ao nome santo do Senhor. Então você pode esperar, querido irmandade, o irmão nunca falou esse detalhe. O servo de Deus que estava pregando no dia, ele não gosta de pregar, querido irmandade, o Salmo 23, ele é de Osasco, o irmão não vai falar nome, logicamente, mas não gosta de pregar o Salmo 23, mas quando o Rei da Glória manda, querido irmandade, ele só fala uma vez e tem que fazer aquilo que ele manda, glória. Ele pegou o Salmo 23 e falou dessa maneira, aleluia, você pode esperar, porque vai acontecer. Eu agradeço a Deus, querido irmandade. Hoje o meu filho está com 36 anos, não se lembra do câncer que teve, ele mora ali no Residencial 9 da Alphaville, querida irmandade, tem uma grande empresa ali dentro. Ainda essa semana ele falou para minha esposa: mãe, eu vou mudar para o Residencial 2, a coisa está ficando boa lá, glória. E de vez em quando esse irmão vai lá na portaria e fala com aqueles porteiros, tem irmão nosso trabalhando lá, e aqueles porteiros perguntam: o que você quer aqui? Olha, meu filho mora aí dentro, eu preciso falar com ele. E eles ligam lá para dentro e falam: olha, tem
tem alguém aqui fora falando que é teu pai, e a resposta que ele recebe, pode deixar ele entrar porque ele é meu pai mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Querida Irmandade, tem muito crente que fala que o nosso Deus é poderoso, fala que ele é maravilhoso, mas não fala que ele é amoroso. Se a juntar todas as calculadoras do mundo, não calcula o amor que o nosso papai maravilhoso tem pela nossa alma, ele tem pela nossa família. Ele entra dentro do hospital, ele arranca aquele que já está sem coração, que já está faltando tudo lá dentro. Glória ao nome santo do Senhor. Nosso Deus não quer saber a condição que ele mandade, ele é maravilhoso mesmo, ele é bom mesmo, até o testemunhado que está aqui dentro, é só falar com ele, ele prepara todas as coisas, ele é milionário, é dono do ouro, ele é dono da prata. Esse irmão aqui que ele mandade tem visto com o olho da carne que ele mandade, o olho do Espírito também, porque o nosso Deus, ele manda em tudo, em todos os bancos lá fora, manda em todas as empresas, ele entra dentro de qualquer empresa, ele faz o que ele quer lá dentro e ninguém fala nada. Agradeço a Deus por tudo, prometo para a Irmandade de voltar outra vez com a minha esposa, para conhecer as irmãs, toda a Irmandade, que Irmandade, estou sentindo aqui uma labareda de fuga aqui dentro. Glória ao nome santo do Senhor. Que Irmandade, dentro dessa congregação, todo mundo tem aspecto de anjo aqui, o irmão está olhando aqui, aspecto de anjo, todo mundo, é porteiro, é músico, todas as irmãs, aleluia, agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Manifestação da graça pelo Evangelho de Cristo em nossas vidas. Minha mãe, no estado do Ceará, com uma certa condição havia a família dela, por ser uma família tradicional numa cidade, mas a minha mãe apaixonou-se por um homem, um jovem também, e houve uma grande tristeza nos meus avós, que jamais aceitaria aquele namoro. E com isso, o meu papai, que é hoje, ele pegou a minha mãe e fugiu para Brasília, irmãos. E com isso, meu avô prometeu que nunca mais nos receberia ela de volta na sua casa. Com isso, chegando em Brasília, gerou os seus 5 filhos. Mas, como meu pai de uma vida muito simples e minha mãe de uma vida um pouco de maior condição, mas foi assim desraigada da sua herança, e passamos a viver numa pobreza, numa extrema miséria, vivendo ali em Brasília, nos barracos, em Ceilândia. E quantas das vezes minha mãe levantava os olhos para o céu e dizia: ó Deus, se tu existe, lembra de mim, e que quem sabe um dia eu possa voltar para o Ceará e ter uma dignidade na vida, pelo menos não deixa meus filhos morrer aqui de fome. E meu papai, vendo aquela situação, não conseguia um determinado emprego, e vendo seus filhos naquilo, ele se entregou ao vício da bebida. E quando ele chegava em casa, perturbado por aquele vício, era uma tormenta no nosso lar. E nós, naquele pequeno barraco, um dia minha mãe pegou todos nós e disse: vamos andar sem destino. E quando ela saiu, começou a chorar. E nós sentamos na guia, não era nem asfaltado, mas ali naquele barrão vermelho, e ela chorava, e nós também chorávamos. Ia passando uma senhora e falou-me da salvação para a minha mãe, e disse: se crês em Cristo Jesus, Ele é o teu pastor e nada mais te faltará. Isso ela marcou de nos levar para a igreja. E minha mãe, de tamanha aflição, já saindo cedo com aquelas crianças, combinou sim de lá mesmo ir para a igreja. E aquela irmã nos levou pela primeira vez, era um barraco em Ceilândia. E quando nós entramos, aquela irmã falou com um determinado irmão, não entendíamos nada. Aquele irmão nos levou lá atrás com aquela irmã, tirou aquelas roupas maltrapilhas de nós, tirou aqueles sapatinhos rasgados e deu uma roupinha para cada um de nós. E aquele dia se tornou um dia de felicidade. E também houve a oportunidade de nós nos alimentarmos. E terminou aquele culto, fomos voltar para casa. Mas quando estávamos chegando perto daquele barraco, naquelas invasões, no princípio da construção de Brasília, estava na casa do meu pai, a radiola tocando músicas profanas. E quando nós vinha chegando, ele embriagado, dançando lá no meio da rua. E minha mãe disse: não vamos entrar, ele está transtornado. Mas, irmão, como a gente é um filho pequenino e que não vê, mesmo vendo o pai naquela situação,
corre para o abraçar, porque pai é pai. E eu corri e dei um abraço no meu pai e disse: papai, nós fomos na igreja dos crentes e eles são tão bonzinhos. Deu comida e deu essa roupa nova para cada um. Meu pai, transtornado, mandou nós entrar, rasgou todas as nossas roupas e disse: jamais aceito vocês ir para uma igreja de crente. Pegou uma corda e começou a bater na minha mãe por ter levado nós na igreja. E naquele acontecimento, botando nós para dançar dentro de casa: agora vocês vão dançar a noite inteira. Mas minha mãe falou um pouco áspero com ele. Aquele homem pegou uma faca grande e a corda no outro. E ela começou a gritar: Luiz, não me mata não. E virou uma tribulação aquela noite, irmãos. Mas quando vendo aquela situação, ficamos em paz e tudo se acalmou. E ali nós dormimos, ele dormiu. Mas no outro dia ele disse: o dia que vocês forem na igreja, eu vou matar todos vocês. E aquela irmã, outro dia logo foi, passou em casa e disse: como foi o culto, gostaram? E eu corri e disse: irmã, o papai rasgou nossas roupas e bateu na mamãe, fez nós dançar a noite inteira. Irmã, se nós voltar da igreja, o irmão vai dar roupa de novo com a senhora para nós. Aquela irmã começou a chorar e disse: meu filho, você lá só não receberá uma nova roupa, mas você receberá uma roupa novinha, lavada no sangue do Senhor. Branca. Eu disse: tá mesmo, irmã, tá? Minha mãe disse: irmã, mas nós não podemos, mas ele prometeu nos matar. Eu disse: mãe, mas ela disse que era uma roupa branquinha que nós ia agora ganhar. Vamos de novo na igreja. Combinou com aquela irmã, mas que antes de terminar o culto nós correríamos para não pegar o meu pai enquanto ele estava ausente e saía para beber. Naquele dia ele saiu para beber cedo de novo. Passamos dias, nós fomos na igreja. Quando eu cheguei na igreja procurando, já aquele irmão era bem pequenininho, meus irmãos. Quando eu vi aquele irmão, eu abracei ele e disse: irmão, o papai rasgou a minha roupa e dos teus irmãos e bateu em nós. E a irmã disse que aqui nós vamos ganhar uma roupa bem novinha, branquinha, lavada no sangue de Jesus. O irmão dá outra roupa para nós. Aquele irmão chorando levou nós. Separa uma roupa branquinha para mim, deu uma roupa para os meus irmãos. E aquela hora eu disse: irmão, que se o papai for rasgar? Aquele irmão ajoelhou e disse: meu filho, se você chegar em casa, o papai estiver muito bravo, você não grita não, você fecha os olhinhos e diz assim: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Só diz isso, tá bom? Se eu tinha decorado, eu falei sim. Antes de terminar o culto, nós corremos para casa. Mas quando nós chegamos em casa, meu pai chegou em seguida. E ele ainda me viu com aquela roupa. Ele disse: que roupa é essa? Eu disse: nós fomos de novo na igreja e agora eles me deram uma branquinha, papai. O meu pai pegou aquela corda e correu atrás da minha mãe. Quando segurou ela, pegou aquela faca. E quando eu vi que ele ia matar minha mãe, eu corri e fiquei entre os dois. Botei minha mãozinha na barriga dele e disse: papai, não mata a mamãe não, papai. E quando ele levantou aquela faca, eu lembrei daquelas palavras e disse: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Quando eu fechei os olhos esperando bater em minha mãe, escutei aquele homem caindo. Nós abrimos olho, ele havia desmaiado no meio do barraco. Nós corremos, minha mãe guardou as facas, corremos o barulho, esperando o dia amanhecer, e entramos novamente dentro de casa. Ela ainda estava desmaiada. Quando ele acordou, nós tudo quietinho, e ele chegou e disse: quando eu levantei daquela fúria, as palavras que você falou arrancou um negócio negro de dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu fui num lugar que vi todos vocês de branco, que Deus falava: estes é meus filhos que vim salvar, não impeça jamais de mim
servir. O papai disse: jamais impedirei de vocês congregar e ir para a igreja. Isso em seguida, irmão, eu peguei uma paralisia infantil. E nossa vida era para o hospital de base, era para casa. Mas o tratamento já ultrapassava 6 meses. Minhas pernas veio a definhar e começar a secar. E o laudo médico falou que eu ia perder todos os movimentos da cintura para baixo e andar de cadeirinha de roda. Então conseguimos uma cadeira e depois de 6 meses voltei no braço da mamãe para casa. Ela me colocou numa caminha, trouxe aquela cadeira, meus irmãos começaram a brincar em cima dela, rodando. Ela disse: não faça isso. Mas todos os dias, quando nós ia dormir, minha mãe reunia nós, mandava cada um ler uma parte da Bíblia e explicar o que entendia. E depois ela orava conosco e todos dormiam juntos. Aleluia. E chegou no dia do meu irmão mais velho. E meu irmão mais velho, quando abriu a Bíblia, caiu a respeito de um paralítico, que o Senhor Jesus estava numa casa e que seus amigos levaram, a multidão não deixava entrar, subiram com uma escada por cima do telhado, abriram, desceu ele numa corda no meio. Aleluia. E o Senhor Jesus, vendo aquilo, falou: a tua fé te salvou, levanta a tua cama e anda. Quando meu irmão leu, ele disse: mamãe, o Senhor Jesus pode também hoje entrar no nosso lar. Glória a Deus. E fazer o Leandrinho andar. A mamãe começou a chorar e disse: pode sim, meu filho. Glória a Deus. Então nós fomos orar. Quando estávamos orando, uma glória do céu desceu sobre nós. Aleluia. Nós não entendíamos o que era selo da promessa. Meu irmão mais velho começou a falar umas coisas, e aquela glória, eu abri os olhos e ele falando, e eu abismado assistindo aquilo. Minha mãe abriu os olhos, meus irmãos, e ele falava de joelho. E de repente, ele começou a conversar em língua, falava e parava. Depois ele falava e parava. Cessou, ele levantou da oração, chorando, e disse: mãe, o Senhor Jesus entrou aqui dentro de casa. E ele falou que veio libertar o meu irmão. Naquela hora ele disse: ele está do ladinho da cama dele. Então meu irmão, tomado pelo Espírito Santo, pegou a minha mão e disse: o Senhor Jesus te disse: levanta, toma tua cama e anda. Naquela palavra, Deus desceu um fogo na minha cabeça e eu comecei a sentir as minhas pernas de volta. Coloquei os pés e saí andando até onde. Glória a Deus. Vamos embora para o Nordeste. Meu avô consentiu nos receber, mandou dinheiro para poder nós voltarmos. Mas por nós sermos agora crentes, como se dizia, ele não nos aceitava por aquela fé também. E nós, por sermos os primeiros crentes naquela cidade, da congregação fomos os primeiros, não havia irmãos, não havia nada. Quando nós estávamos orando e que passava a procissão, papai fez uma casinha, as crianças jogavam pedra, mandavam pelo reverendo, e quantas vezes quebrava o nosso telhado, tacava, quebrava a porta, e gritavam conosco, e nós ia para a escola, era um desprezo tão grande, nós ainda numa vida muito pobre, onde eu disse: mamãe, como é tão difícil ser pobre, né? E minha mãe: não, meu filho, pobreza não nos difere dos demais. Mãe, mas que vida indigna nós temos. O Senhor Jesus é nosso pastor, nada nos falta. E por que nos falta tanta coisa? E minha mãe só chorava e dizia:
Mas a pobreza não nos afasta de Deus, meu filho. Ela nos aproxima do Senhor e dos seus olhos. E cada um de nós, ela fazia os canteiros, determinava que um vendia o cheiro verde. Tem irmãos aqui hoje congregados que lembra disso, que já teve na minha casa, contemplou tudo isso. E nós, a mim que era um menorzinho, recebia uma cuia, um jacauzinho, e eu vendia os ovinhos de galinha na feira. Mas quando eu estava passando, irmão, numa casa, estava uma festinha, balão, aquelas crianças com chapéu, e eu parei, fiquei contemplando aquilo tão bonito. Nenhuma mãe saiu e disse: é o aniversário do meu filho, você quer um pedacinho de bolo? Eu disse: sim, eu quero sim. E entrei, ela me deu aquele pedacinho de bolo. Mas quando eu vi aquele menino, era um menino que batia no meu irmãozinho mais novo na escola, porque ele era crente. E o meu irmão corria, eles corriam atrás para bater nele. E chegou em casa, meu irmãozinho, nariz sangrando, furaram a cabecinha dele com a pedra. E a mãe explicou para nós: meu filho, crente não é bobo não. Se vier os meninos bater, vocês se defendam. Aí meu irmão mais velho disse: mãe, mas está escrito na Bíblia, se der um tapa no nosso rosto, nós temos que dar o outro. Ela disse: sim, meu filho, está certo, o Senhor Jesus falou, mas também está escrito na Bíblia, se der um tapa no rosto, dá o outro, mas também que nós esmagaremos a cabeça do nosso adversário. Então se defenda. Veio aquele menino na outra aula, quando ele foi bater no meu irmão mais novo, irmão, o meu irmão mais velho entrou e disse: não, não bata nele não, bata em mim, porque se você bater em mim eu darei a outra face. Ele deu um murro, meu irmão, ele virou outro. E quando terminou ele disse: eu cumpri hoje o ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia. Mas também está escrito que eu esmagarei a cabeça do meu inimigo. Ele derrubou aquele menino, pisou na cabeça dele, pisou, até sangrar a dele. Mas irmão, virou uma fúria. E quando aquele menino viu que eu estava sozinho, que era o aniversário dele, ele veio com aqueles colegas e disse: vai embora, crente, teu irmão já me bateu, vai embora, eu não aceito você na minha festa. Quando eu virei as costas, ele me empurrou, irmãos, e eu caí com aqueles ovinhos da mão e quebrou tudo. Eles viram, eu fiquei com medo de voltar a mamãe brigar. Fiquei na feira, passou o tempo, ela foi me buscar e eu contei tudo para ela. E disse: mãe, mas é tão difícil ser crente. E ela me explicou mais uma vez. Nisso, ela disse: você vai fazer aniversário, eu vou também fazer uma festinha então para você não ficar triste. Você volta para casa e não chora mais. Eu disse: mãe, se a senhora fizer uma festinha para mim, eu não choro mais não. Então ela juntou todas as economias, convidou os irmãozinhos e foi fazer o meu aniversário. Mas só era um bolinho, irmão, não tinha vela, essas coisas. Eu disse: mãe, mas que festinha tão pobre a minha, né? Não tem chapéu, não tem balão, não tem nada, mãe. Ela disse: meu filho, mas tem o Senhor Jesus aqui. Ele foi o primeiro convidado. E quando nós fomos cortar aquele bolinho, um dos irmãozinhos que já havia se convertido falou: irmão Leandro, se você cortar o bolinho, o que você pedir, você receberá como presente. Eu disse: mãe, é verdade? Ela disse: não, meu filho, nós vamos orar e você pede a Deus, e tudo que você pedir a Deus em nome do Senhor Jesus, Ele concederá. Eu disse: eu posso pedir o que quiser, mãe? Ela disse: pode, meu filho, Deus tudo pode. Ele me dá mesmo, dá. Então eu já dobrei o joelho, comecei a orar e disse: Deus, me dá uma bicicleta. Terminou aquela oração e eu aguardando: mãe, cadê a minha bicicleta? Ia passando os dias, ela disse: Deus proverá. E começou as aulas. Aleluia. E quando nós voltamos a estudar, há sempre uma dissertação. Isso é normal no Nordeste, dos alunos contar como foi as suas férias. Mas ia haver logo em seguida uma reunião de pais e mestres. Na minha sala estudava o filho do prefeito, o filho do juiz da cidade, algumas pessoas de posse. E aquela professora era então da família do prefeito.
e a diretora da família do juiz. E nisso ela pediu, vamos fazer diferente. Cada criança vai contar a história de um herói e vai se vestir igual ele. Coloque os nomes dos heróis aqui no quadro. Naquela hora, quando fui colocar, todo mundo colocando, eu não coloquei. Ela disse, Leandro, você não sabe o nome do seu herói? Eu disse, não, tia, eu não sei não. Os meninos disseram, tia, ele é crente não assiste televisão não sabe dessas coisas não. E eu fiquei tão triste naquela hora. E eu disse, tia, eu posso perguntar à mamãe qual é o meu herói? Ela disse, sim, meu filho. No outro dia eu fui, e chegando em casa, mamãe, quem é o meu herói? Ela disse, é Jesus Cristo. Expliquei a situação, voltei tão feliz e disse, tia, eu já tenho meu herói. E ela disse, então vem escrever aqui o nome. Quando eu coloquei Jesus Cristo, ela disse, não é esse tipo de herói não, meu filho. Os meninos riram e disseram, tia, crente é tudo doido. Eu comecei a ficar tão triste e as lágrimas começaram a correr no meu rosto. Baixei na cadeirinha. E a diretora entrou e disse, por que aquela criança está daquele jeito no cantinho? A professora contou, ela foi lá, meu filho, pode botar o seu herói, ninguém é para ficar triste. Mas, irmão, não esperava que no dia daquela reunião estariam as autoridades da cidade presentes. Então cada criança ia se vestir, ia trazer a roupinha do seu herói, a arma que o seu herói tinha. E eu disse, mãe, qual é a história bem direitinho do meu herói? Ela explicou para mim, contou, eu escrevi. E eu disse, qual é a roupa do meu herói? Ela pegou um lençolzinho que eu dormia, me enrolou, cortou 3 punzinhos de rede, fez 3 trancinhas com um bordão amarrou na minha cintura. E eu disse, e o sapato, mãe, do meu herói? Ela pegou a minha sandalinha, que era de baqueta, ser pobre, para ela não estragar de couro, durava mais, botou nos meus pés. Assim vestiu o teu herói, meu filho. E eu falei, mãe, mas meu herói não tem uma espada, uma arma? Ela pegou a Bíblia dela e disse, essa é a arma do meu herói. E nós fomos daquela escola. Mas quando aquelas autoridades entraram, e aquele prefeito, todas as autoridades, quando entraram, veio 2 pessoas trazendo uma caixona grande de presente enrolado. Aquele prefeito subiu e disse, eu bem sei do que vai acontecer hoje nessa reunião. E eu trouxe esse presente para o que for mais poderoso o herói vai ganhar ele. E daqui as mães ficaram maravilhadas, as crianças começaram a disputar entre eles. Mas quando me viram vestidinho daquele jeito, a diretora foi lá e disse, mãe, a senhora me desculpa, mas seu menino não vai poder apresentar. Ela disse, mas por que, diretor? Ele vai nos envergonhar. Porque quando eu entrei, os meninos disseram, esse herói parece um mendigo. E aquela mulher escutou, as mães ficaram olhando. E aquela diretora falando isso, minha mãe falou, não, eu não aceito. Não interfira na minha cor, não interfira na minha raça, não interfira na minha condição social e nem no meu credo religioso. Todos têm que saber que eu sou um ser humano e tenho os mesmos direitos. Eu vou falar com o juiz. E ela disse, não adianta. Ela correu, chamou o juiz, explicou a situação e leu para ele do juiz importuno. Dessa maneira ele chamou e disse, ela tem todo o direito, o filho também tem direito, vai apresentar. Então ele vai ser então o último para não dar vergonha. Subir as crianças, os pais felizes, aqui é meu filho, aquela coisa. E aquela vaidade de roupa, vaidade de poderes de heróis. E cada criança contava o nome do herói, a história dele, os poderes dele manifestados. Quando chegou a minha vez, quando eu subi no palco, o prefeito me chamou assim, as mães começaram a rir, e ele disse, meu filho, como é seu nome e diga o seu herói. Quando eu falei, meu nome é Leandro, meu herói é Jesus Cristo, as mães começaram a dar risada, e eu comecei a ficar triste. A mamãe veio de lá, o prefeito mandou todos se calarem, respeitem, respeitem. E a mãe disse, não se envergonhe do teu herói. Aconteça o que acontecer, não envergonhe da tua herói. Se eles forem vir, você fecha os olhinhos, conta a história do teu herói. Então eu comecei a contar a história de Cristo, irmão. Desde o seu nascimento,
que não havia um hospital, mas que chegando não tinha, assim, um lugar para que sua mãe Maria ganhasse a ele. Ele nasceu no estábulo, não tinha um bercinho, foi colocado numa manjedoura. Os pastores de Belém lhe trouxeram presente. Foi aos 12 anos apresentado a Deus em adoração. Primeira vez que foi ao templo, se admiraram os doutores da sabedoria e disseram: de onde vem tamanha sabedoria desta criança? E mais ainda se admiraram por saber que era filho de um carpinteiro. Falando também referida à tentação do meu herói, que da pedra poderia tornar-se pão, tentador falar, mas ele falava: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E eu comecei a entender que ser pobre não era a diferença, mas sim se alimentar da palavra de Deus. Que pudesse se lançar no alto pináculo, Deus daria ordem aos anjos ao seu respeito. E ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então compreendi que nós não podemos jamais tentar a Deus. E aquele compreensão levou diante de um alto pináculo, mostrou os poderes e a glória do mundo e disse: se tu se prostrar diante de mim e adorar, eu te darei todas as riquezas, todos os poderes, os reinos, os governos. Meu herói falou: só se prostrará diante do Senhor, meu Deus, lá atrás de mim, Satanás. Então entendi que a riqueza, muitas das vezes no mundo, muitos tinham que se prostrar diante do mal para ter. Nesse acontecimento falei a respeito que ele dava vista aos cegos, que ele curava os enfermos, o paralítico andava, o morto vinha à vida. Mas o meu herói foi condenado à morte como malfeitor e transgressor da lei. E o amor do meu herói, a salvação por ele ser conhecido como herói, era o castigo que nos estava proposto. Ele tomou sobre si e levou consigo os nossos pecados. Foi morto, crucificado no madeiro da cruz, sepultado no seio da terra. Mas o meu herói venceu o último dos seus inimigos, a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E meu herói subiu em ascensão aos céus e foi chamado Salvador, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e prometeu voltar e levar para o seu reino aqueles que o tinham como herói. E assim, quando falou aqueles acontecimentos, aqueles pais que estavam todos chorando, aquelas pessoas, um silêncio total. O prefeito subiu enxugando as lágrimas e disse: agora traga um presente aqui. A criança que tiver o herói mais poderoso, os pais batam palma. Vamos começar por último. Se o primeiro é o derradeiro será primeiro, não é assim na Bíblia? Então vem o último. Quando me chamou, disse: quem acha que o herói mais poderoso é o herói do Leandro, Jesus Cristo? Bata palma. Não só bateram palma, todos ficaram de pé e começaram a aplaudir. E aquele homem me chamou assim e falou: eu acho que não sobrou nenhuma palminha para os outros heróis. E digo verdadeiramente, os demais heróis são invenções e feituras das mãos dos homens, mas o único herói verdadeiro é Jesus Cristo. E recebo um presente. Quando eu abri, era uma bicicleta. E passei a dizer: vale a pena ter Jesus como nosso herói. Agradeço a Deus. Também tinha um sonho de estudar e vir embora para São Paulo, mas não tínhamos condição. E vim para a casa dos parentes, junto à minha irmã empregada doméstica, e eu ia morar na casa do outro parente. Mas quando minha irmã fez um vestibular na casa de uma doutora do estado do Ceará, que trouxe ela como empregada doméstica, nos trouxe também. Então a minha mãe pegou a Bíblia, eu 12 anos,
Minha irmã, 14 anos, empregada doméstica, ia ser 15, 14 para 15 anos, minha mãe pegou a Bíblia e disse: filha e filho, aconteça o que acontecer, não negue a vossa fé. E chamou minha irmã e abraçou ela e chorava e dizia: filha, nem que tu passe fome ou maior miséria, nunca deixe esta graça por nada. Não venda o teu corpo por dinheiro, não venda a tua adolescência por uma glória terrena. Sirva a Deus e Ele é o teu pastor e nada te faltará. Então a minha irmã, morando naquele local, e com 16 anos, logo em seguida, os filhos daquela mulher iam na faculdade, ela pegava os livrinhos e lia do cursinho. Chegou na hora, ela pegou o saláriozinho que recebeu e fez a inscrição na mesma faculdade do vestibular. Os filhos da patroa, quando descobriram aquilo, eles debocharam e disseram: uma doméstica se formar, ser uma doutora. A minha irmã disse: Deus fez uma promessa na minha vida e na minha família. E aí foi fazer o vestibular, irmão. Os filhos da doutora nenhum passou. E a minha irmã passou naquele vestibular. Mas virou uma ideia. Ela botou minha irmã para ir embora. E os meus parentes, sabendo que era crente, me botou embora. Então nós pegamos a nossa mala e fomos à frente do Jardim Paulista. E quando entramos, choramos muito. O irmão Paulo saiu e nós contamos o que tinha acontecido. Ele ajeitou com o irmão a pensão no Bexiga para nós dois morar. E nós fomos morar numa pensão na Bela Vista, no centro. E minha irmã desempregada, mas estudando. A Piedade nos ajudou por um tempo. E ela estudando saiu para procurar emprego. Quando ela estava na rua São Bento e olhava o emprego do outro, de repente ela soube de uma entrevista para alguém que estivesse fazendo direito na Lapa. E ela foi até a Lapa fazer aquela entrevista. Quando ela entrou naquela empresa, aquele homem sentado na cadeira olhou para ela e, vendo uma moça virgem dentro de um ornamento cristão, com a beleza da salvação, aquele homem o desejou a ela e fez uma proposta: eu não vou te dar só um emprego, mas se você for ser a minha amante, eu te levarei para andar na Europa, nas Américas, eu te cobrirei de vestes nobres, te darei um apartamento, um flat para você morar. E foi contando e falando do que faria ela: você só precisa me acompanhar nas minhas viagens. E minha irmã começou a chorar e ele disse: você acha que isso ainda é muito? Está contente? Eu te farei uma mulher nobre. Ela balançou a cabeça e disse: não, doutor, não é isso que eu estou chorando por sua proposta. É eu sentindo vergonha do Senhor, porque eu sou uma serva de Deus. E mesmo quando eu deixei o Nordeste, minha mãe me ensinou que a graça de Deus eu não deixaria por nada. E jamais venderia meu corpo por algum dinheiro neste mundo. E naquilo ela disse que a tua riqueza, os teus bens te sirvam para a tua condenação. Mas eu digo não para tudo isso. Aquele homem gargalhou, debochou dela, riu e chamou ela de inúmeros nomes. Quando ela chegou naquela pensão, ela chorava, nem a pé da Lapa, nem o vale transporte tinha. E quando ela entrou em casa, contou aquilo tudo, nós fizemos uma oração. E quando nós oramos, a glória de Deus entrou naquele quartinho. E Deus nos arrebatou. Então nós a pé descemos a 9 de julho, passamos o túnel, era uma quinta-feira, fomos congregar no Jardim Paulista. E a palavra foi Salmo 23, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E o Senhor dizia: hoje tu passou no teste. E a proposta que o inferno fizesse a tua alma, tu negou por amor do meu nome. E eu te darei por herança a vida eterna. E ainda nesta vida te enriquecerei dos bens terrenos
empresa, o Senhor, teu pastor, te diz: tu sentarás na cadeira dele, e ele vai ter Deus, para ver que Deus é o teu pastor, e nada lhe faltará. Outro dia, voltamos a pé novamente, foi arrumar, procurar emprego, e quando ela entrou no centro, na rua São Bento, ela olhou para aquele prédio BNF, Bolsa de Mercados e Futuro. Uma moça da faculdade saiu e disse: você aqui, o que você está fazendo? Estou procurando emprego. O meu pai é dono de uma corretora. Ele precisa de um estagiário, uma estagiária junto comigo, para nós comprar os papéis na bolsa representando. Ela assim saiu empregada. O escritório pagava as despesas dela de moradia para ela poder muitas das vezes ter que viajar até o Rio. E nisso o Senhor foi abençoando. E ela foi ganhando dinheiro na bolsa de valor, foi aprendendo. Em seguida ela começou a comprar para ela mesma. E soube que aquela empresa se formou. Depois de uns 6 anos, ela passando naquela empresa, ela lembrou da palavra, lembrou do acontecido. E ela investigando, soube que a empresa estava à falência, à venda. Então ela pegou toda a sua economia e comprou aquela empresa. Naquele dia que ela foi receber, estava aquele homem com todos os funcionários e reuniu eles e disse: a empresa caiu em dificuldade, não tive mais condição de levantar ela e botei à venda e vou vos apresentar a nova proprietária e presidente da empresa. Quando ele chamou ela, minha irmã apresentou a todos os funcionários. Então ele entrou e disse: doutora Lígia, aqui será o teu escritório, a tua mesa, a tua cadeira. Ela começou a chorar. E quando ela estava chorando, ele falou: você está triste porque comprou uma empresa falida? Sente aqui na cadeira. Quando ela sentou, as lágrimas correndo, entrou a esposa daquele homem e ela disse: o Senhor lembra de mim? Ele disse: não. Há tantos anos atrás, vim atrás de um emprego neste lugar e o Senhor me fez uma proposta indecente. A esposa dele olhou para ele: e você prometeu, se eu fosse sua amante, daria todas as riquezas deste mundo para mim e me faria uma mulher rica e coberta até de ouro. E eu disse que era uma serva de Deus, e o Senhor falou: vai com teu Deus e a tua pobreza morrer, porque o teu Deus não pode fazer nada por ti. E Deus que eu sirvo, Deus da minha mãe, Deus da minha família, falou com sua palavra que Ele era o meu pastor e nada me faltará. E me prometeu que aquilo que era teu ia ser meu, e a cadeira que você sentava eu iria sentar. Hoje eu estou chorando, mas de alegria, por cumprir a palavra de Deus. E isso vale a pena servir a Deus. As bênçãos de Deus chegou. Trago saudação do estado do Ceará, Crateús, onde Deus dá a graça de atender no ministério de ancião há 8 anos, e levarei também a vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém.